E aí, pessoal, querem saber tudo sobre o mundo de Overlord e a sua história? Então vem comigo, mas antes disso, solta a vinheta. Overlord conta a história de um protagonista que vive em um mundo de 100 anos no futuro, em que as guerras e a poluição já acabaram com o ecossistema do mundo e as pessoas têm que usar respiradores. Em contramedida, uma coisa evoluiu bastante nesse mundo, isso foi a tecnologia. E também foram criados jogos inovadores com essa tecnologia. Um desses jogos destacou foi o Yggdrasil, que é justamente o jogo em que o protagonista se encontra. Esse jogo, o Yggdrasil, é um jogo de realidade virtual em que a sua mente é enviada para dentro do jogo, diferente de hoje em dia em que nós precisamos usar um console para jogar. Ele é um jogo do estilo MMORPG, só que como você entra dentro do jogo e se torna um personagem, então ele se chama DMMORPG, um estilo totalmente inovador de jogo. Existiam outros jogos iguais a esse naquele tempo, ou seja, no futuro. Só que o que mais se destacou foi justamente esse jogo, o Yggdrasil. Por quê? Por causa das muitas opções que você poderia escolher. Eram tantas opções que era impossível ter um personagem igual ao do outro player, a não ser que fosse intencional, em que os dois combinassem para fazer dois personagens iguais. O mapa era colossal, que mesmo depois de 12 anos de servidor, 12 anos em que o jogo funcionou, os players só conseguiram descobrir 30% do mapa. Mas como tudo é bom dura pouco, o jogo de Yggdrasil também chegou o momento de terminar. Inclusive, a história do anime que a gente está assistindo se passa no último dia do servidor desse jogo, em que o protagonista, que era um cara totalmente viciado nesse jogo, em que ele só trabalhava, comia e jogava, estava esperando os seus amigos ou uma guilda inimiga atacar para que assim encerrasse o seu último dia no jogo. É claro, havia motivos para ele ser viciado nesse jogo e só apenas trabalhar, comer e dormir e jogar. Isso porque ele não tinha familiares ou amigos na vida real. E também o mundo daquele tempo era um mundo totalmente diferente do de hoje em dia. Em outras palavras, era um mundo meio que pós-apocalíptico. Então muitas pessoas acabavam encontrando a felicidade nas realidades virtuais. Um exemplo disso é o protagonista, que jogava o jogo Yggdrasil. Bom galera, para facilitar a explicação desse vídeo, eu vou dividir ele em 3 etapas. Na primeira etapa, eu vou explicar sobre as mecânicas do jogo de Yggdrasil, para facilitar o entendimento de vocês quando vocês forem assistir o anime e também na explicação sobre a história. Na segunda etapa, eu vou começar a contar a história de Overlord, e na terceira etapa eu vou comentar sobre os personagens em destaque. Para vocês entenderem bem, esse vídeo vai estar explicando o primeiro livro de Overlord, mas eu vou explicar todos os volumes futuramente. Então vamos continuar. Vamos então para a primeira parte, que é a mecânica do jogo. A primeira coisa que você iria fazer seria ter que escolher uma raça para o seu personagem. Existiam cerca de 700 raças diferentes. Elas eram divididas em 3 grupos diferentes, que eram os humanoides, os demi-humanos e os heteromorfos. Os humanoides, eles eram tipo seres humanos, como elfos e anões. Já os demi-humanos, eles já eram mais semelhantes a monstros, como os homens-lagartos, como os ogros, como os goblins. E por último, os heteromorfos, que já eram tipo criaturas, como dragões, vampiros, mortos-vivos, slimes, entre outras coisas. Depois de escolher uma raça, você teria que upar o seu personagem até o nível 100, que é o level máximo. Além de upar o seu personagem, você teria que escolher as classes que ele iria ter, que seriam como nós na vida real escolhemos as nossas faculdades. Cada nível que você upava no seu personagem, você ganharia um ponto em que você poderia escolher uma classe nova diferente. Ou seja, se você teria 100 níveis, você poderia ter 100 pontos e escolher 100 classes diferentes. Mas isso não seria o ideal. Isso porque cada classe poderia chegar até 15 níveis. Em outras palavras, o ideal seria que você escolhesse menos classes e upasse os níveis dela, aumentassem os níveis dessas classes. Eu vou dar um exemplo na vida real para vocês. Imagina que um cara pegou e fez um semestre de faculdade. Aí trancou a faculdade e fez mais um semestre em outra faculdade. Aí ele não gostou daquela também e trancou.
E assim ele foi fazendo um semestre de 100 faculdades diferentes. Imagina, ele será que ia ser bom em alguma daquelas faculdades que ele fez? Não, ele não seria bom em nenhuma delas. Da mesma forma, se você escolhesse 100 classes diferentes, você não seria bom em nenhuma daquelas classes. Agora imagina como para até o nível 15 de uma classe seria a mesma coisa que você terminar a sua faculdade, fazer um mestrado e fazer um doutorado. É claro, se você for fazer mestrado e doutorado numa faculdade, você vai conseguir fazer menos faculdades ao longo da sua vida, mas você vai ser um doutor em cada uma das faculdades que você fizer. A mesma coisa dentro do jogo de Yggdrasil. Se você upasse até o level 15 as suas classes, você teria menos classes. Isso porque você ia gastar 15 pontos em cada classe. Em outras palavras, você tem 100 pontos para distribuir como você quiser. Então, no mínimo, você vai ter 7 classes, sendo 6 nível 15 e uma nível 10. E no máximo 100 classes nível 1, o que não seria o ideal, como eu falei antes. Além disso, você poderia variar, como por exemplo ter 20 classes nível 5. E assim por diante, você distribuiria os 100 pontos como você quisesse. A quantidade de classe para vocês escolherem dentro do jogo eram mais de 2.000 classes, mas você poderia ter no máximo 100 dessas 2.000, ou no mínimo 7 dessas 2.000 classes. Essas classes iriam dar a vocês magias. Para cada classe ou cada nível de classe que você subisse, você ganharia 3 magias diferentes. Ou seja, por mais que você tivesse 7 ou 100 classes, você ia ter 300 magias, independente da quantidade de classes que você tivesse. Isso porque, para cada vez que você gastasse um dos 100 pontos, você ganharia 3 magias diferentes. A diferença é que nas classes que você tem um level mais alto, você estaria adquirindo magias dentro daquela própria classe, se especializando nas magias daquela classe. Enquanto se você tivesse muitas classes, você teria também magias mais variadas, mas todas seriam magias mais inferiores, mais fracas. Para vocês entenderem, os níveis das magias são 10 níveis diferentes, que eles falam tier. Em outras palavras, existem as magias de nível 1, 2, 3 até o 10, ou seja, tier 1, tier 2 até o tier 10. As mais fracas são as de tier 1, enquanto as mais fortes são as de tier 10. 10 é o limite. E ainda tem as magias de super aba, que elas contam mais como uma habilidade, não como uma magia. Isso porque elas não gastam a energia para ser feita a magia, mas gastam o XP do personagem, que é aquilo que faz o personagem subir de level. Em outras palavras, para usar essas magias de super aba, você iria estar diminuindo o seu XP, e se você estivesse com o XP perto do zero, você iria diminuir de nível. Em outras palavras, você estivesse no nível 100, você poderia, se usasse muito essas magias, poderia cair para o nível 99. Por isso não é recomendado se usar muito dessas magias de super aba. Em outras palavras, você deve usar e depois upar de novo seu personagem e assim usá-la. Por isso que quando você chega no último nível, no nível máximo, no nível 100, você pode botar a barra do XP em 99%. Cada magia de super aba gasta entre 5 ou 10% da barra. Em outras palavras, até você gastar toda a barra, você vai poder enchê-la de novo, assim não diminuindo o seu nível. Você poderia ter até 30 das 300 magias que você escolhesse, 30 poderiam ser de super aba, que seria como se fosse um nível 11, vamos dizer assim. Essas magias, além desse pequeno defeito de diminuir o nível do personagem, elas também têm um limite de tempo para serem usadas e um limite de vezes por dia. São cerca de mais de 6.000 magias diferentes para você escolher 300. Por último, da mecânica do jogo, vamos falar das guildas. As guildas, elas são as sociedades feitas pelos jogadores. A guilda do nosso protagonista se chama Aizongun. Cada guilda, ela tem um líder, um representante. Inclusive, o representante da guilda do protagonista é o próprio protagonista, ele é o líder da guilda. As guildas geralmente tinham uma base, que seria como se fosse um lugar, um forte, vamos dizer assim, onde elas pudessem esconder e guardar os seus tesouros, os seus equipamentos que elas fossem juntando ao longo do tempo. Essas bases poderiam ser castelos dentro do jogo, tumbas, poderiam ser masmorras, entre outras coisas, como cavernas. Você deveria primeiro conquistar aquela região, aquele local, e então transformá-lo na base da sua guilda. A base da guilda Aizongun é justamente a tumba de Nazarick. Ela é uma tumba que tem
8 andares subterrâneos. Mas depois que eles conquistaram ela e transformaram na base da sua guilda, eles criaram mais 2 andares, fazendo assim a tumba ter 10 andares subterrâneos. Quando você conquista um lugar e transforma na base da sua guilda, já tem os monstros que nascem dentro daquela região e que protegiam aquele lugar antes de vocês conquistarem. Aqueles monstros vão continuar nascendo e protegendo o local, só que agora eles vão pertencer à sua guilda, mas eles ainda vão ser os monstros genéricos que quando morrem, nascem de novo. Mas além deles, os players de uma guilda, eles poderiam criar monstros personalizados, que seriam NPCs que eles fariam de acordo com o que eles quisessem. Eles poderiam fazer do nível que eles quisessem, com as habilidades que eles quisessem, com as classes e as magias que eles quisessem. É claro, cada guilda tinha um número determinado de monstros que elas poderiam fazer. Em outras palavras, era um número determinado de níveis que elas poderiam distribuir. Por exemplo, uma guilda de tamanho médio, ela poderia distribuir até 700 níveis de NPCs para criar. Em outras palavras, ela poderia criar 7 NPCs de nível 100, ou poderia criar 14 NPCs de nível 50, ou 700 NPCs de nível 1. A guilda Aizongul, ela é uma guilda muito poderosa, tanto que eles criaram 8 NPCs de level 100, e fora os outros vários NPCs de level menor que eles criaram. Ao todo, eles criaram mais de 200 NPCs. Aí pode-se ver que eles têm muitos níveis para distribuir entre os NPCs. Mas não foi especificado quantos níveis eles poderiam usar. Mas nós já podemos ver que seria um número muito alto. Provavelmente a guilda Aizongul estava no level máximo das guildas. Assim como cada player pode chegar até o level 100, as guildas também têm um level. Só que não apareceu ainda qual os levels que as guildas têm e em qual level que a guilda Aizongul teriam. Mas se existem os níveis de guilda, provavelmente a Aizongul está no máximo. Isso porque a Aizongul, ela estava no ranking das melhores guildas. No seu auge, ela era a 9ª melhor guilda dentro do jogo. Sendo que depois que muitos players abandonaram o jogo, abandonaram a guilda Aizongul também, ela apenas caiu para o 29º lugar. Lembrando que existiam centenas ou milhares de guildas, então estar em 9º ou no 29º lugar era ser muito poderoso realmente dentro do jogo. Então galera, se vocês estiverem gostando, por favor, não se esqueçam de se inscrever e deixarem um like. Isso me ajuda muito nesse início e para vocês também não perderem a explicação dos próximos volumes. Eu estou lendo os livros de Overlord, então para fazer esses vídeos vai dar bastante trabalho, esse já deu bastante trabalho para ser feito, então eu peço por favor esse apoio de vocês. Bom galera, eu decidi dividir o vídeo para ele não ficar muito extenso, então eu já vou encerrando esse por aqui. Muito obrigado, valeu e até a próxima!